Hoje tem dois temas que estão, na verdade três, na pauta dessa casa. Um que é a votação da PEC 241, que está acontecendo nesse momento na Comissão de Constituição e Justiça. O segundo assunto é da medida provisória do ensino médio, que já foi amplamente debatido aqui. E também o terceiro assunto, também debatido aqui nessa tribuna, que foi a eleição surpresa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E eu estive agora há pouco na CCJ, presidente, eu vendo lá os discursos, principalmente das senadores, colegas, que hoje são oposição, mas que até poucos dias atrás eram situação do PT especificamente, e a gente fica se pensando se nós estamos em dois países diferentes. Quando se encaminha aqui para o Senado Federal uma proposta de emenda constitucional sobre a questão de limitação dos gastos públicos, criando um teto, nós temos que entender que, para mim, que fui prefeito, fui secretário de Estado, é equivalente a uma lei de responsabilidade fiscal da União, porque tanto os estados como os municípios só podem gastar aquilo que arrecada. E eu não entendo, e não entendi até então, por que a União tem esse privilégio de gerar déficit todos os anos, só porque tem o poder de emitir moeda, então a União pode gastar tudo o que quiser e não tem uma limitação. E quando chega aqui no Senado Federal, já passou pela Câmara, já aprovado, e chega aqui no Senado Federal, tem essa surpresa toda, dessa retórica que tem hoje a oposição, dizendo que vai diminuir a educação, que vai diminuir a saúde, que vai isso, vai aquilo. Eu, como gestor público, quando eu ia fazer meu orçamento de um ano para o outro, eu pegava do valor do meu orçamento, eu elegia minhas prioridades, se era educação, se era saúde, se era arrumar as escolas, e eu tenho certeza que o governo federal, na pessoa do presidente Michel Temer, também tem esse mesmo sentimento. Se a partir de 2017 o governo se propõe a ter um teto de gastos, de só gastar aquilo que ele arrecada, evidentemente ele vai ter que priorizar. E a prioridade de qualquer governo tem que ser saúde, tem que ser educação, tem que ser segurança pública. Então são áreas que com certeza terão toda a atenção do governo federal e que não precisa ter essa preocupação. Acredito que nós temos que louvar a iniciativa do presidente Michel Temer e também do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, de ter a coragem de encaminhar para o Senado e para a Câmara, para o Congresso Nacional, a limitação, um teto para o gasto público. E quando se fala que vai se congelar por 20 anos, mais uma mentira. Todos os anos está estabelecido um projeto de lei que será corrigido pela infração do ano anterior. Então, o que eu vejo e assisto, com todo respeito aos demais colegas da oposição, é um discurso, uma retórica para poder ganhar um eleitor que eles perderam, criando uma falsa verdade, que não é verdade, que isso me entristece muito de estar aqui no Senado e compartilhar com isso. Eu acredito que nós temos que todos trabalhar pelo bem do Brasil. Se nós temos um projeto que é bom para o Brasil, que é bom para o governo federal organizar suas contas e, consequentemente, vai trazer estabilidade para o nosso país, vai gerar crédito perante a comunidade internacional, vai fazer com que as empresas possam ter capacidade de atrair investimentos, de novas empresas vir para o Brasil. Por que nós vamos ser contra criar uma retórica aqui, uma discussão contra um projeto que, na verdade, já deveria ter há muito tempo? Eu, na verdade, achei que a União também tinha uma lei de responsabilidade fiscal. Eu entendia que, se foi feito para estados e foi feito para municípios, a União também tinha que ter essa lei de responsabilidade fiscal, de só gastar aquilo que arrecada e de ter um teto para as suas despesas. Então, eu louvo a iniciativa do presidente Michel Temer. Hoje, se Deus quiser, nós vamos aprovar na Comissão de Constituição e Justiça, e nos próximos dias estaremos aqui no plenário debatendo e aprovando esse projeto, essa proposta de emenda constitucional, que é de fundamental importância para conseguirmos encaminhar o resgate da credibilidade do nosso país. Evidentemente que não é essa a única medida que vai resolver a nossa situação, porque nós temos outras medidas igualmente importantes, como a reforma da Previdência. Nós temos aqui, eu tenho falado sempre, da reforma trabalhista, porque se não adequarmos a nossa lei trabalhista, trazendo segurança jurídica para os empreendedores, ninguém vai querer investir no Brasil, ser empreendedor no Brasil, gerar emprego e renda, com essa situação que foi criada hoje. O
conluio entre alguns sindicatos e alguns advogados para extorquir, eu falo extorquir, o empresário brasileiro com ações trabalhistas descabidas e que acabam desanimando. E hoje nós vemos as empresas brasileiras indo investir no Paraguai, indo investir na China e deixando o Brasil, se continuarmos assim, só como um produtor de matéria-prima, e nós nunca vamos agregar valor à nossa produção. No futuro, nós estaremos aí com as nossas indústrias, que já estão hoje, boa parte delas, sucateadas, e o Brasil apenas exportando soja, exportando milho, exportando algodão para ser processado em outros países, porque o Brasil não tem uma legislação tributária que ofereça garantia para os empresários. Nossa a carga tributária é uma das mais altas do mundo. Nós não temos uma legislação trabalhista que dê garantia para os empresários que possam investir no Brasil. E quando eu falo da questão trabalhista, presidente, eu não falo de tirar direito, de jeito nenhum. O que é direito estabelecido na CLT, nós temos que respeitar. O que eu falo é dos gargalos e das vírgulas que foram colocados em instruções das normativas e outros artifícios que foram criados ao longo do tempo e que deixa hoje o empresário do Brasil bastante desanimado, desconsolado para continuar gerando emprego, gerando renda, ou de até mesmo abrir uma empresa no nosso país. Então é preciso que tenhamos essa consciência. A votação da PEC 241, aqui no Senado Federal é importante, mas logo também é importante a votação da reforma da Previdência, que o governo considera fundamental, mas tão importante como essas duas votações é a reforma trabalhista, uma definição da legislação tributária, para que possamos trazer garantia para os nossos empreendedores. Se eu, fugindo desse tema, eu queria falar um pouco, na verdade era a minha iniciativa inicial do meu discurso, falar um pouco sobre a eveicultura, que é um setor do nosso país que está passando por bastante dificuldade. Eu queria aproveitar um pouco da sua paciência para falar só um pouquinho sobre esse assunto. A situação da eveicultura brasileira, que está sufocada há décadas e pouco tem sido feito para melhorar a sua situação. Recentemente tivemos uma decisão que deu um alento para o setor. A Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, com o empenho do nosso ministro da Agricultura, Braulio Maggi, aprovou o aumento da taxa de importação da borracha em 10%, passando de 4% para 14%, o que compensará uma pequena perda do dumping econômico, ecológico e social que o Sudeste Asiático vem exercendo sobre a avicultura brasileira há mais de 30 anos. Importamos 70% dessa matéria do Sudoeste Asiático. Importamos, presidente, 70% da borracha que nós consumimos no Brasil e nós já fomos exportadores. Eles levaram daqui, há tempos atrás, principalmente a Malásia, os nossos clones, e hoje são exportadores de borracha, de seringa para o Brasil. Então, desse setor nós andamos para trás. E esses países que nós hoje importamos deles, para colocar qualquer produto nosso lá, tem taxação de até 250% sobre a colocação dos nossos produtos, seja carne, seja soja, tem a tributação que chega-se a alguns produtos até 250%. E aqui no Brasil, eles colocam a borracha aqui, estavam colocando com 4%, agora com essa decisão da CAMEX foi para 14%. A borracha natural é insubstituível em uma infinidade de produtos e a demanda mundial pelo produto só tende a crescer. Nós temos um potencial para aumentar a produção de forma considerável, mas nos faltam investimentos e organização. Não existe nenhum relatório confiável da capacidade produtiva de borracha natural no Brasil. São pelo menos 70 mil famílias que vivem da seringueira no Brasil. É uma monocultura perene que não pode ser mecanizada e sequestra mais carbono do que qualquer outra. Borracha natural é puro carbono sequestrado pela seringueira. Queria registrar, presidente, a presença do nosso senador Antero Paz de Barros, que passa aqui pelo plenário do Senado, ele que teve uma atuação marcante aqui no Senado Federal. Seja bem-vindo, senador Antero. Grandes debates já fez nessa tribuna, meus parabéns.
É preciso reativar a avicultura brasileira e Mato Grosso será o pioneiro nessa ação. É o único estado da federação que tem hoje um projeto definido para a exploração do setor. É o segundo em área plantada com seringueira, são mais de 40 mil hectares, com 20 mil famílias trabalhando. No entanto, não temos mais nenhuma usina de beneficiamento de borracha no estado. Isso demonstra a falta de interesse e de investimento no setor. Sem financiamentos e incentivos voltados para a cultura da seringueira, o mundo irá experimentar um déficit cada vez maior de borracha natural. Mesmo porque o consumo da borracha sintética, de uns anos para cá, vem perdendo cada vez mais no mercado, e essa tendência é permanente, já que esse produto tem como principal matéria-prima o petróleo, que se trata de uma fonte altamente poluidora, o que tem gerado fortes pressões de órgãos ambientais e da própria sociedade para que não seja usada, ou pelo menos reduzida drasticamente. Na outra via, a cultura da seringueira atende às mais elevadas exigências e critérios de elegibilidade e indicadores de sustentabilidade elaborados pela Comissão Interministerial de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente. Estudos apontam que a cada tonelada de borracha natural produzida, deixa-se de emitir 4.800 toneladas de carbono para a atmosfera. Senhoras e senhores, podemos dizer que a seringueira é uma vaca leiteira que não pode ser comida, roubada e também não foge. Produz por até 45 anos, sequestra carbono e não precisa ser mecanizada. Aliás, não pode ser mecanizada. Depende do homem para dar fruto, mas se for maltratada, ela não produzirá o leite. É preciso investimento e viabilização de financiamentos para o plantio da seringa, assim como a instalação de usinas de processamentos de matéria-prima das mesmas, produzida pelas mesmas. A avicultura apresenta-se como ótima opção para o financiamento via mecanismo de desenvolvimento limpo, dado seu potencial para a geração de certificados de emissão de carbono e também em função dos seus benefícios sociais, ambientais e econômicos. A cultura da seringa, eu fui secretário no governo de Mato Grosso, na época do governador Blairo Maggi, e tive à frente um programa chamado MT Regional, e pude testemunhar que a cultura da seringa, ela consegue, dentro das pequenas propriedades, dar ao pequeno produtor a sustentabilidade dele ter todos os meses uma receita permanente para ele se manter. Então, no momento que nós estamos aí com praticamente a falência dos assentamentos brasileiros, os assentamentos rurais, se o governo federal, se o Ministério da Agricultura, se a Casa Civil, através da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Agrário, desse um incentivo para que esses assentamentos rurais hoje pudessem se transformar em produção de seringa, se pudessem transformar esses pequenos agricultores em seringueiros, com certeza nós teríamos aí uma estabilidade econômica para esses assentamentos, fazendo viabilidade para eles e, mais ainda, estaríamos contribuindo com a nossa balança comercial, produzindo aquilo que hoje nós somos altamente importadores. Importamos 70% da borracha que utilizamos aqui no nosso país. Então, é preciso que o governo federal veja com mais atenção o setor da avicultura no país, porque se não tiver uma interferência do governo com incentivos, com créditos, com assistência técnica, certamente esse setor vai morrer no Brasil e será muito triste, porque as empresas que processavam a matéria-prima já estão fechando e os produtores cada vez estão ficando mais desmotivados. Essa decisão da Camex de aumentar a tributação para importação em 10% é bastante importante, mas é preciso que continuemos atentos para incentivar esse setor. Muito obrigado, presidente, pela sua deferência, pelo tempo extra que me concedeu, e um abraço a todos.